Ministra calou a boca de Nicolas ao vivo. Quem mandou ele falar demais? Se menstruo, horas, não menstrua e não engravida, ponto. Vocês não têm condição de dizer o que é uma mulher, sabe por quê, ministra? Porque caso contrário, você sim, irá sofrer um cancelamento. Se você definir o que é mulher hoje, e se você não definir, você estará basicamente dizendo que a ministra da Mulher do Brasil não consegue, ou não pode, ou não quer definir o que é mulher. É por isso que para nós é tão caro ter secretarias de mulheres nos estados e municípios. É por isso que nós precisamos ter a Secretaria de Mulheres para que possa dar conta de que no município cobre do prefeito, que no estado cobre do governador, para que nós possamos ter uma política que dê conta. E aí sim, eu já vou começar a responder, deputado. Eu acho que dê conta da diversidade do que são as mulheres brasileiras. Nós precisamos pensar, porque quando eu discuto a política para as mulheres, quando dentro do Ministério nós pensamos a política para as mulheres, nós já definimos o nome aqui, Ministério das Mulheres, não é Ministério da Mulher. Porque o Ministério das Mulheres, ele tem que trabalhar dentro de uma perspectiva do que são as diversas mulheres brasileiras. As mulheres que estão em São Paulo não são as mesmas mulheres que estão na floresta amazônica, não são as mesmas mulheres que estão no Pantanal. Então nós precisamos pensar as mulheres na sua diversidade, na sua pluralidade e na sua realidade. Então é dessa forma que nós pensamos política para as mulheres. É dessa forma que nós vamos pensar. Conceito, nós trabalhamos com um conceito que é o conceito de gênero, que trata as desigualdades entre homens e mulheres. É esse conceito que estabelece a política pública. É esse conceito que vai nos estabelecer onde está a desigualdade, onde eu tenho que investir mais, onde eu tenho que investir menos. Eu não posso ser uma política pública que seja tão exclusiva, tão grande, tão geral, que não dê conta da realidade que nós vivemos. Porque nós temos muitas mulheres que estão em situação de pobreza, em situação de miséria, e precisam ser tratadas dessa forma. Então não é discutir única e exclusivamente o que é ser mulher, mas é o que nós podemos fazer para as mulheres brasileiras, e esse é o papel do Ministério das Mulheres. Eu quero também dizer para o senhor, com todo respeito, deputado, com todo respeito, assim como o senhor fez comigo, eu não acho que a discussão que o senhor está trazendo é uma discussão ideológica. Não acho que é uma questão ideológica. Nós estamos pensando em políticas públicas. E políticas públicas, ela precisa ser definida a partir de alguns elementos que são fundamentais dentro do Estado e da história. Você tem que pensar a partir da realidade, a partir do orçamento que você tem, a partir da sua capacidade de execução, a sua capacidade de monitoramento. Isso é pensar políticas públicas. Isso é estabelecer as políticas públicas efetivamente no país. E na hora que você trabalhar ele de uma forma geral, você dá conta de todas as mulheres brasileiras desse país. E esse é o desafio que está colocado para o Ministério das Mulheres. Esse é o desafio que o presidente Lula me chamou para ser ministra das Mulheres. E é isso que eu vou trabalhar enquanto eu for ministra. Porque é dessa forma que nós vamos ter que resolver a realidade e a problemática das mulheres lá. Com relação à questão do medo, que o senhor disse, não é medo, eu não tenho medo de fazer debates. Não tenho problema de enfrentar grandes debates. Eu só escolho os debates que eu tenho que fazer. E quais são aqueles que são estratégicos, e quais são aqueles que são estratégicos para ajudar as mulheres do meu país a avançar. Mas não definiu o que é mulher, ministra. A minha luta... Não definiu o que é mulher, ministra. Não, deixa a ministra... Tá bom, tudo bem. Só quero deixar registrado que não definiu o que é mulher, ou seja, eu estava certo.